Bem-vindas ao videocast de Mãe para Mães, onde as histórias de uma se tornam a força de todas. Eu sou Joyce Rodrigues, idealizadora desse projeto, e estou muito feliz em ter todas vocês aqui conosco. Se você é uma mãe que busca acolhimento, compreensão, conselhos ou simplesmente um momento para se identificar, você está no lugar certo. Cada episódio é uma oportunidade de aprender, se inspirar e se conectar. Hoje recebendo pessoas muito especiais, pessoas que fazem parte da minha vida, que principalmente dessa nova fase, essa fase maternidade, que estão comigo em um projeto muito lindo. Hoje está aqui com a gente a mamãe do Arthur e da Analice, uma mulher de força, de potência, uma mulher que empodera outras mulheres, que tem uma grande contribuição em tudo que está acontecendo aqui. Psicóloga e presidente da Comissão de Discentes em Psicologia, Lidiana Pérez, seja bem-vinda. Obrigada, Joyce. Mamãe da Manu e da Clarice, um baby arco-íris, fisioterapeuta, um anjo de Deus, um ser iluminado, doce, meiga, alguém que tem um lugarzinho muito especial no meu coração. Marília Ortiz, seja bem-vinda. Obrigada. Mamãe do Lucas Henrique, farmacêutica, a gente estudou juntas no ensino fundamental. Gente, tem tempo? Quanta coisa a gente viveu, tava lembrando esses dias das histórias. Uma mulher determinada, forte, inspiradora, Evelyn Oliveira, seja bem-vinda. Obrigada, Joyce. Sejam muito bem-vindas ao nosso videocast, obrigada por estarem aqui conosco. Quando a gente se torna mãe, a gente experiencia muito medo, muita culpa de muitas coisas, a gente se culpa por muito. Marília, como é que foi para você lidar com esse medo, com essa culpa na maternidade? Como é que você conseguiu se organizar em relação a isso? Como estou conseguindo, né? É um processo. Mas aquela frase é muito real. Nasce uma mãe, nasce uma culpa, né? Incrível. São experiências diferentes, assim. A Manu, ela tá com 7 aninhos e eu acho que quando eu vivi esse primeiro momento com ela, todos esses sentimentos foram bem mais fortes que agora, com a Clarice, né? Com 5 meses. Com a Emanuela foi uma descoberta mesmo, o que era a maternidade, como que eu me via mãe. Então, começou a cobrança. Eu sou muito intensa e muito entregue em tudo que eu faço. Então, eu queria ser a melhor mãe do mundo. Então, e queria ter o máximo de controle. Quando eu fui percebendo que eu não conseguia ter esse controle, e a gente não tem mesmo, aí eu fui entrando em várias questões mesmo de sofrimento, de autocobrança, e me questionando, né? Surge, assim, esses questionamentos, assim, o que eu poderia fazer melhor? Será que eu tô fazendo certo? Será que eu sou melhor para ela? Será que eu tive ela no melhor momento da minha vida? Será que foi uma melhor escolha? E são coisas, assim, tão pequenas depois que a gente passa, tão, até, não diria irrelevantes, mas elas se tornam realmente pequenas diante da grandeza que é a maternidade em si. Eu tenho lidado com isso, acho que respeitando os meus processos. Eu aprendi a identificar os momentos que eu estou, olhar para dentro mesmo e falar assim, não, eu tô passando por isso, por causa disso e disso, tudo bem. É uma fase, vamos tentar nos organizar com o que a gente tem. Né? Essa semana mesmo você postou sobre o meu melhor e um gráfico, né, completamente dinâmico. Não é o mesmo todos os dias, né? E eu falei assim, melhor gente, é isso. É real. E você olhar para isso, eu acho que diminui esses sentimentos de culpa, de cobrança. É um respeito mesmo. Respeitar o momento, isso. Respeitar o processo. A gente tenta ter muito controle das coisas, né? E filhos são seres meio imprevisíveis e a gente 100%. aprende muito com eles. Isso. Mas não dá pra controlar, porque, gente, hoje você faz o menino dormir de um jeito, amanhã já não funciona. Exatamente. É isso. Lidiana, o que você aprendeu sobre você mesma através da maternidade? O que a maternidade te fez ver sobre você mesma e como é que isso influenciou o seu trabalho? Você teve um novo olhar
a partir disso? Como é que você se viu e viu o seu trabalho depois da maternidade? Depois da maternidade, a gente renasce, né? Então, assim, Realmente. o neném nasce o bebê, nasce uma mãe, Uhum. né? Muito embora quando nós nascemos, e sobretudo a menina nasce, a gente já nasce vestindo uma roupa de mulher, de mãe, e aí enquanto eu ouvia, né, você falar, Marília, eu fui rememorando isso, né? Porque assim, a gente nasce e aí assim, já está subentendido que nós seremos mães e aí uma mãe perfeita, uma mãe que não erra, né? E aí não tem essa mãe que não erra. E nós carregamos algumas dores da nossa relação com as nossas mães e a gente se promete que vai ser melhor e a gente vai para a vida com essa sobrecarga de cobrança, né? Uma cobrança social e também uma cobrança interna, né? Uma cobrança muitas vezes inconsciente. Mas assim, eu tive que renascer, né? Porque eu tinha alguns padrões, né, que todas nós herdamos das nossas mães, né, dos nossos avós, que são maravilhosas, mas nós temos que nos descobrir, né? Então eu tive que entrar em contato com uma coisa que era muito difícil para mim. Eu tinha e trabalho isso porque é um constante, né, uma constante, uma mania de perfeccionismo, então assim, quem é que consegue ser perfeita diante de um neném, né? De um neném que a gente passa ali 9 meses fazendo exame, vendo que tem todos os dedinhos, todas as unhas. A minha mãe Mas enquanto tem. a gente não vê que tá aqui, né, e é perfeito, e a gente vai se cobrando e vai vendo o tanto que a vida ela é maravilhosa, o tanto que a vida é um milagre. E a gente vai se reinventando. Então eu aprendi a me perdoar, aprendi a pegar leve comigo, né? Porque a gente se vê, né, em outro serzinho, né? Então eu aprendi isso mudou muito na minha vida, né? Principalmente pegar leve comigo. E se mudou o olhar e a minha atuação no trabalho completamente, completamente, né? Porque assim, uma coisa é que a gente aprende no desenvolvimento, na teoria, uma coisa é escutar uma outra pessoa, é ver, é enxergar uma mãe em sofrimento, com dificuldades. Outra coisa é sentir, né? Outra coisa é saber, né? Eu sei do que você está falando. Outra coisa é viver, né? Outra coisa é quando você tem a vivência. A experiência. Né? A experiência. Então, assim, isso me tornou mais... É até paradoxal, me tornou mais humana, né? Na compreensão de... até mesmo quando uma mãe diz assim, eu tô cansada, né? E aí socialmente as pessoas têm uma pergunta, né? É automática. Você trabalha fora? né? Você trabalha? Aí a pessoa fala, não, eu trabalho só em casa, né? Então assim, todo mundo conhece o cansaço da maternidade, né? Então eu aprendi sobretudo, né, a pegar leve comigo e acolher melhor outras mulheres. Nossa, me emocionei. Você falou do renascimento, acho que é bem isso pra mim também, assim, eu renasci, né? É aquela frase de que minha filha nasceu e eu renasci. É uma outra fase da vida, parece que a gente, não sei, parece que a gente sobe um degrau, assim, é outra fase, são outros desafios, é um novo olhar, como você disse, e você falando de cansaço, é o que eu vou perguntar pra Evelyn agora. Ai, gente, quantas noites sem dormir. Marília disse que sofreu muito com as cólicas da Clarice. São muitas noites sem dormir, o cansaço é grande, e aí o cansaço vai juntando, a gente vai ficando estressada, a gente vai ficando exausta. Como é que você lidou, Evelyn, com esse cansaço, com esse estresse, com essa sobrecarga da maternidade? Então, as meninas, você deve saber, mas as meninas não, né? Eu peguei Covid na maternidade. E aí, assim, fui pra casa da minha mãe, né? Passar o puérpero lá com ela. Fiquei 13 dias. E teve uns 4 dias que eu olhava assim, sabe quando você vai lá embaixo, assim, e volta?
Eu lembro de olhar assim para a janela do quarto, que era o quarto que eu dormia quando era solteira, e pensava assim, meu Deus, que fase é essa, né? Tipo, porque assim, mãe de primeira viagem é aquela coisa, né? Aquela frase clichê mesmo que as pessoas falam. Você é de primeira viagem, você tá vivendo aquilo ali a primeira vez, ninguém te conta essas coisas, né? E aí eu lembro de passar mal, ficar muito fraca por causa da doença, né? Do vírus. E ele, graças a Deus, não deu nenhum espirro. Ai, que amiga. Nenhum espirro, vocês acreditam? E assim, foi eu, meu esposo, minha mãe e minha irmã que pegamos o vírus, Covid. E assim, o cansaço, ele é grande, muito grande. O Lucas deu cólica com 1 mês e pouquinho. E eu acho que a fase mais difícil é aquele negócio de ficar em pé, né? Pra eles arrotarem. E aí no outro dia tinha que levantar cedo. E aquela coisa, aquele tanto de novidade. O menino, eu não sei contar quantas vezes ele chorava. E eu não sabia o que era, eu chorava junto. Chorava junto. Hoje, depois que passa, você pensa, meu Deus, era só abraçar, né? Era só esperar ali aquele tempo. Mas ali ninguém te fala, né, essas coisas. É que quando a gente tá no meio do furacão é difícil, né? A gente conseguir olhar pra fora. olhar pra fora. Você não vê. E aí o cansaço, assim, graças a Deus eu tenho a minha família, né, minha rede de apoio, porque sem ela não ia conseguir, não. E aí o cansaço, eu acho que o que me ajudou, Deus parece que renova as forças da gente, né? Com um cochilo de 10 minutos que você dá. Impressionante. É incrível. Eu eu vejo no início, quando isso começou a acontecer, que eu comecei a ver, parece sobrenatural, né? Eu dormia muito, gente, muito antes de ser mãe. E depois que eu fui mãe, é igual você falou, você dorme 10 minutos, você já levanta, vamos filha, bora. Sim, você já começa, você já levanta querendo arrumar a casa, por exemplo, assim, com gás. Por eles. Por eles, né, que não nos dão força, é Deus, não tem explicação. Tanto que as forças da gente são renovadas em pouco tempo. Os filhos nos salvam, né, gente? São. Lidiana, porpério, estresse, cansaço, sobrecarga. Qual conselho, enquanto psicóloga, você daria para as mamães que vão nos assistir, que estão nos assistindo? E qual momento você acha que é a hora de procurar uma ajuda profissional? Porque eu lembro, poucos dias depois que eu cheguei da maternidade, eu sentada na minha cadeirinha de amamentação e aquela luta, porque amamentar pra gente foi um desafio muito grande. E a menina chorando de fome, a gente tentando amamentar e eu, né, com dor ainda. E eu lembro de olhar, assim, pro meu guarda-roupa, pro espelho onde fica o meu guarda-roupa. E eu lembro de me ver em pé, ali, toda bem vestida, de salto. Em uma outra fase da vida. E a gente fica se perguntando, eu nunca mais vou ser eu mesma, né? Quando é que isso tudo vai passar? Porque a gente passa por um momento de reconstrução, igual você falou, né? A gente se perde um pouco da gente, a gente deixa um pedacinho da nossa história para começar uma nova história, a gente perde um pouco a nossa identidade. Então, que conselho você acha que você poderia dar para as mamães que estão nessa fase, nesse furacão que a gente ainda não consegue olhar para fora? Quando eu falei agora há pouco sobre a reconstrução, aí, assim, reconstruir o quê, né? Reconstruir parte da sua identidade, porque quando a mulher engravida, né, ela começa a entrar em outro universo, né, que é o universo do filho, né, ali do bebê. E eu vejo assim que é de uma forma muito automática que a mulher vai se distanciando da própria essência, né? Então eu diria que assim, olha, engravidou, procura um profissional, né? Um profissional da área, independente do contexto, né? E do contexto que essa mulher esteja vivenciando, é muito importante procurar uma ajuda profissional. Para ela compreender, né, o passo a passo desse processo, porque como você mencionou, ninguém te conta, né, assim, ninguém te conta que você vai chorar de cansaço,
E aí uma coisa que eu percebo, assim, que tem muitas mulheres que nesse período, que vocês estão, inclusive, tem muitos sinais e sintomas de burnout. Muito, assim, mas eu falei, gente, elas não estão entendendo a profundidade desse processo. Porque é uma vida, né? É uma vida ali que ganhou forma e vocês, né? Nós estamos ali Pra cuidar. cuidando, né? 24 horas. 24 horas. 24 Né? horas. Então, assim, que horas que você lembra de fazer uma hidratação no cabelo? Oi, lembra ou tem tempo, né? Até lembra, né? Até lembra, mas que horas que você vai assim, dormiu e que horas que tá garantido que eu vou poder fazer uma hidratação no cabelo, que eu vou poder fazer uma unha, coisas básicas que é importante para uma mulher, né? Então, assim, a essência fica meio abafada, fica ali, sobreposta por um conjunto de fazeres e cobrança, né? Porque também tem a cobrança social, né? Então, assim, como você está cuidando, se você protege muito, né? E nessa fase não tem superproteção. Todo carinho é bem-vindo, né? Colinho, né? Assim, depois que passa a gente pensa mesmo, nossa, por que eu não dei mais colinho? Meu Deus, por que eu simplesmente não abracei? Mas ninguém te contou. E aí, quando a mulher passa por esse processo com o suporte profissional, ela tem, né, as orientações, né? A gente Fica mais leve. Mais ferramentas também, né? Então, assim, o profissional, né? Eu, enquanto profissional, eu aparato essa mãe com ferramentas, né, de informação, de falar, olha, você acessa esse serviço em tal lugar, é assim que acontece, o seu corpo vai passar por isso, é temporário. Então, essa mulher tem, né, minimamente ali um conjunto, né, de informação e de suporte também, porque é um momento muito solitário também, o puerpério, né? Muito solitário. Né? Então, assim, tem aquele frenesi chegou do hospital e dá aquelas visitas que são até impróprias, assim, né? Eu falo que são impróprias porque é um momento de muita dor para a mamãe, né? É um momento de muita dor. Então, assim, eu costumo orientar os familiares, calma, vai ali depois do 7º dia, que vai ser mais confortável, vai ser mais agradável. Deixa essa mãe se aconchegar. Deixa essa mãe se familiarizar nesse novo ambiente que antes era só dela, né? Era só dela. Perfeita a sua fala. Identifiquei super Identificação. detalhes. Nossa roda de mãe terapia. Mãe terapia. E eu fico vendo a Joyce, porque eu conheci a Joyce antes da Maria, né? São duas pessoas completamente diferentes. Completamente. Então, assim, eu pensava, eu ia atender você e eu pensava assim, como é que eu vou acessar a força que eu sei que tem nela, que eu tô sentindo e que eu sei que tem? E aí a Maria me ajudou. Nossa, é incrível você falar isso. Eu posso falar que eu gosto de assistir seu parto? Mas eu acho que no momento do parto ali, a Joyce se transformou, assim. Vocês param que eu vou chorar. Não, mas é incrível. Até hoje, das que bom experiências... você me contar isso. Exatamente, quando eu conseguindo visualizar ali no ato, digamos assim, né? No nascimento mesmo. Porque eu acompanhei ela, né? No preparo para gestação. E com às vezes, muitos conflitos, inseguranças, que a gente, né? Fica cheio, né? E ali, no momento do nascimento da Maria Flor, ela se entregou num processo. Eu comentei com ela uns minutinhos antes. A gente não fez nada, a gente assistiu uma mulher se entregando ali para um nascimento, uma força, uma potência. Um dos partos mais me impactaram, assim. Eu acho que no momento de vida também que eu estava ali. E lembrei de você no meu parto, inclusive. Lembrei da sua força. E realmente, eu acho que foi ali naquele momento que ela se entregou, ela abriu mão de... Acho que talvez dos medos e falou assim, vou abraçar esse novo. A coragem. Essa coragem. E uma leoa ali, uma potência. Eu fico emocionada de lembrar. Eu não estava preparada para isto. Foi lindo, 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 lindo. Faz todo sentido, assim, a conexão, tudo perfeito. Ai, obrigada, gente. Eu tive que aprender a descansar. Eu tive que aprender a tentar ter menos controle das coisas.
E eu não teria conseguido sem ajuda, não teria conseguido sem terapia. Obrigada. Foi uma fase difícil, para todas nós, eu imagino que seja. E quando a gente tem ajuda, quando a gente pode falar, né, com outras mães, ver que a gente não tá sozinha, Isso. é muito bom, alivia um pouco esse peso que a gente carrega. Porque vocês estavam falando, ninguém conta pra gente. E não tem como, né? A gente faz vários cursos antes, a gente lê, a gente assiste Não vídeo adianta, no não. YouTube, mas a hora que chega, porque é muito pessoal, tem as suas, assim, tem a maternidade em si no geral, mas tem muito o pessoal, muitas suas particularidades, né? E eu lembro perfeitamente como se fosse hoje, de um dia eu tomando banho, Maria chorando lá no quarto com o pai, e a gente ouve muitas vozes externas de tipo, faz isso, faz aquilo, não, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E a gente não consegue se conectar com a gente, com a mãe que a gente é, né? De fazer do seu jeito. Isso! E aí eu aprendi a falar, não, eu vou me escutar. Porque eu acho que eu sei o que é melhor para minha filha, eu preciso me conectar com ela, né? A gente precisa se unir pra gente conseguir resolver tudo isso juntas. E foi um alívio, gente, depois que eu consegui fazer isso. Também passei por esse Né? processo. A gente precisa desligar um pouco o mundo externo Do que as e pessoas falam. tantas coisas para poder se ouvir um pouco mais. Marília. E Lidiana também. A gente ainda tá fora dessa, Como é que é ser mãe de duas? Porque esses dias eu tava comentando com a minha mãe, falei, acho que eu não quero mais. Como que eu vou amar dois? Não tem como é que será que é, gente? Conta pra gente como é que tá sendo essa engraçado, experiência. né? A gente tem medo se vai amar o próximo filho, né? Como o primeiro. Como que, gente... Eu fiz essa pergunta pro meu marido, eu falei, você tem noção, você tá preparado? Como que é Gente amar do outra céu, pessoa do mesmo incrível. jeito que você ama ele? É incrível. É incrível. É como você falou, é Deus. é tanto amor que brota, tanto amor. Eu antes da Clarice, eu brincava com uma amiga minha que tava nesse dilema, que tava grávida do segundo filho. E ela, como que vai ser? Eu falei assim, olha, amor não divide, amor multiplica. Vai Nossa, é brotar muito esse amor. E eu sentindo isso na prática, eu falava assim, gente, que engraçado ter pensado que isso poderia acontecer. Não, é uma construção muito linda, assim, de entrega, de vivência. E eu fico vendo os stories das duas juntas, gente. Isso aí pra mim. As duas estão me inspirando. Isso aí pra mim. Meu É muito esposo, lindo. eu adoro assim que a Clarice nasceu e a gente passou por esse processo de cólicas, foram 45 dias intensos, árduos. O Lucas também foi. Nossa, e 1 mês e meio. a gente foi na consulta com a minha obstetra, né? E aí ela olhou, sentou assim na cadeira dela, se entregou assim, e falou assim, eu não consigo o próximo. Porque a gente fala de ter o terceiro filho, né? Não consigo, doutora, eu vou parar por aqui. Eu falei, calma, você tá cansado. Você vai dormir, vai renovar suas forças, vai passar. Agora, com 5 meses, né? Mês passado foi aniversário da Emanuela, e fez um discurso, falou assim, não, realmente, gente, a gente vai por terceiro. Bom. Então, assim, realmente, as forças, elas vão se renovando, o amor, e eu acho que o mais incrível nessa relação não é nem tanto esse vínculo com ela, assim, mas de ver o vínculo das duas. Pra mim... eu acho que deve ser incrível. É incrível, assim, com poucos dias que a Clarice tinha nascido, as duas estavam deitadas, assim, eu tava um pouco sonolenta, e aí escutando a Emanuela falando algumas coisas pra Clarice, ela acariciando ela e falou assim, eu conversava com você na barriga da mamãe. Ai, gente. E eu fui te visitar lá na maternidade. Agora você tá aqui comigo, que foi um bebê tão sonhado, Sim. tão desejado, né? Infelizmente, tenho duas bebês aqui, mas eu tenho um anjinho lá no céu. E ter passado por esse processo, assim, fez a gente intensificar ainda mais o amor, a entrega. E a Emanuela participou de forma bem ativa de todos esses processos do luto e dessa nova construção de família mesmo com a Clarice. E é muito lindo ver o vínculo, a entrega, o cuidado.
nos detalhes, no dia a dia, sabe? É fantástico. São experiências novas, né? São Pra únicas. criança, para as Isso, duas, né? aham. É bom ter com quem... Gente, eu gosto, né? É muito bom ter um irmão. Muito bom ter com quem compartilhar, né? Vamos ter que pensar, Evelyn.